Brasil, sou Isaac Escolo, tô aqui com o Luiz Gustavo Pacete, mais uma live aqui do Meio Mensagem na sexta-feira, deu o que falar. Depois de uma maratona ontem de lives do Black Friday. Exatamente. Está acontecendo. Em plena Black Friday, não vamos falar de Black Friday hoje, a gente tá no WeWork da Paulista, a gente veio gravar aqui com a Tati Maeda. Oi. E a gente vai falar um pouco sobre, o título já tá aí, né, prepare-se para empreender, mas é um pouco focado no mercado de comunicação. Você que trabalha com comunicação, como se preparar para empreender hoje, num mundo tão dinâmico, que as relações de trabalho estão mudando, e como cuidar da sua imagem, da sua estratégia de presença digital e usar o digital ao seu favor. Então a Tati aqui vai dar umas dicas. E nada mais emblemático do que estar no espaço de coworking. O WeWork aqui em São Paulo, assim como vários outros que tem aqui em outras cidades do Brasil, para discutir um pouquinho até essa questão do não lugar, né? Sim. Esse ambiente onde as pessoas se encontram, essa mudança de estrutura de trabalho, né? Que a gente conheceu de empresas formatadas. Tati, fala um pouquinho dessa sua trajetória, a transição que você fez, né? De sair do modelo tradicional, virar uma empreendedora, como que foi? Bom, pessoal, primeiro, obrigada pelo convite. É bem bacana poder contar mais essa história, porque muitas vezes essa questão do empreendedorismo, ela vem cheia de preceitos e de regras que não se aplicam para quem está começando, né? No meu caso, por exemplo, venho de uma jornada onde passei por muitas agências de digital, depois eu trabalhei em empresas cuidando de departamentos específicos de saque digital, então fui adquirindo uma experiência e percebendo que chegou um momento onde eu sentia a necessidade de poder levar mais longe o trabalho que eu fazia. Aí eu tentei conversar nessa empresa onde eu trabalhava para ver se haveria possibilidade disso e houve uma, digamos, incompatibilidade de interesses e aí tudo bem, eu resolvi sair, mas para sair eu tinha que decidir, por exemplo, eu trabalhava numa empresa alocada. Eu falei, caramba, como eu vou fazer? Então, uma das coisas que eu precisei fazer antes de tomar a decisão de sair foi, eu primeiro comecei a pesquisar locais onde eu pudesse estar alocada, né, que me permitisse trabalhar com online, já que era a forma como eu melhor conseguiria atender demandas dentro de consultoria. Depois, como eu estava saindo de um modelo CLT, onde eu tinha algumas coisas meio que, digamos, garantidas, né, com relação a recursos financeiros, eu tenho um filho e tudo mais na minha casa. Antes de sair eu me planejei, e aí eu acho que é pessoal para cada um, mas no meu caso o que eu fiz? Eu peguei as contas todas de um ano, somei tudo e fiz uma reserva financeira do meu salário na época de 20% por mês durante 6 meses, porque era o que ia me permitir começar essa trajetória. Caso, digamos, eu tivesse um cliente por mês, assim, eu comecei a fazer umas contas. Esse planejamento... Então, assim, acho que é essencial. Você tem que pensar na forma como você vai, para começar, onde você vai estar e como você vai poder ofertar o serviço ou vender o produto que você quer, é um ponto. Se organizar financeiramente, então fazer cálculos para entender quanto mínimo você precisa para se manter antes de se lançar como empreendedor, porque senão você começa a se desesperar, porque você está começando num negócio que demanda uma atenção imensa e isso é importante, é você aliviar um pouco da parte pessoal. Sim. Que você vai precisar colocar muito foco no negócio. Afinal, a gente precisa pagar as contas no final do mês. Só pegar um gancho do que você falou isso. de incompatibilidade de momentos, da empresa, no seu momento. Hoje, você dá mentoria, fala com muita gente nessa transição. Hoje, talvez seria um dos grandes desafios, esse desafio no momento da transição, ou seja, trocar essa segurança ou essa forma como muitas gerações foram acostumadas, né? Então a CLT, algumas comodidades ali para encarar um mundo novo. Isso aparece muito nas conversas? Muito. De modo, eu hoje, assim, eu dou aulas, faço consultorias para marcas, atendo consultorias para profissionais liberais. Eu atendo um universo de pessoas muito diverso, porque eu atendo acadêmicos, estudantes, atendo profissionais liberais que nem sempre são dessa área de comunicação que a gente atua, né? E atendo marcas
com demandas específicas para clientes específicos e público-alvo diferente. Então, é um universo bem amplo. Aí, quando as pessoas me procuram para, por exemplo, começar a pensar uma trajetória de empreendedorismo para qualquer coisa, elas ficam muito inseguras sobre, nossa, como é que você faz para entender qual é o valor do que você oferta? Porque justamente ela acha que, ela fala, eu tenho uma garantia, né, do meu salário que me permite hoje saber quanto eu consigo comprar, o que eu consigo adquirir. E quando eu tiver solo, como é que eu vou saber? Então, eu percebo assim, que o maior medo é, nossa, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? As pessoas têm muito medo disso, né? Quando eu começar a empreender, por isso que toda vez que me chamam para falar sobre como fazer essa transição, eu sempre falo sobre, eu não fui, assim, subitamente empreender. Eu, de verdade, fiz conta, assim, eu vi durante um ano quais eram os meus gastos mensais, durante um ano. Aí fiz uma projeção para entender quanto mínimo eu precisava ter para pagar. Não é chutou a porta e vamos embora, né? Porque aí acontece essa insegurança, que é uma das primeiras para quem está tentando empreender, ela aniquila e ela faz você abortar logo no começo essa jornada. E assim, começar a empreender é assim, você começa e normalmente as coisas dão errado, normalmente. Porque você. É sério. Primeiro, desculpa, é importante deixar isso claro. Tudo vai dar errado no começo, né? Muitas coisas que você acha que você tem certeza que tá muito certo, dão errado. E tem um porquê isso. Normalmente, a gente não pensa conscientemente nisso, mas nós temos o hábito de ver e pensar as nossas soluções sob a nossa ótica. Esquece muito de pensar na percepção de quem tá adquirindo o serviço. E às vezes é um produto, um serviço que resolve de fato uma dor, mas a maneira como essa pessoa entende que ela precisa do que você oferta é totalmente diferente da que você imagina. Então, às vezes a pessoa acha que só pelo fato de estar no digital, ela já vai estar alcançando as pessoas e as pessoas vão se conectar com aquilo. Não é normalmente assim que acontece. É onde normalmente a gente começa errando no empreender. Só porque existe o digital, então tudo bem, eu vou ter onde divulgar e vai dar tudo certo. Não é assim que acontece. Então, nesse começo, aí você, por exemplo, tem uma deficiência, porque você fala, nossa, eu tinha um produto super incrível e não tá tendo aderência, não tá vendendo. E aí pode até começar algumas aí frustrações, começa né? a frustrar e aí começa a desandar todo o trem, porque a pessoa começa a se desesperar porque não tem como pagar as contas. E claro, de fato, isso importa. Aí o que acontece, que eu percebo muito, pessoas que falam assim, pô, acabei me voltando pro mercado por uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Aí é ruim isso, né? Então tem que ter cuidado assim com isso. Primeiro, pensar de que forma e como você vai ou vender ou ofertar aquilo que você imagina que vai ser viável para que você precisa ter um exercício de empatia também para vocês colocar no lugar de quem vai contratar o seu serviço, Sim. né? Porque para desconstruir algumas convicções. Sim, que é um exercício de verdade. É sobre você se colocar no pé do seu cliente para entender de que forma que isso se conecta melhor com a linguagem que você tem que adotar. Eu tenho um exemplo bem rápido, assim, que vai conectar as pessoas fácil. Assim, eu atendi um cliente que era do segmento termoplástico industrial. Ramo termoplástico industrial. Qual que era o produto do cliente? Era maquinário industrial, máquina de indústria. Aí ele falou assim, olha, eu quero sua consultoria, mas eu quero uma página no Facebook, no Twitter, no Instagram. Ele contratou o serviço e ele estava dando direcionamento que ele acreditava. O que ele acha que ele precisava. Aí eu cheguei assim, deixei ele falar e perguntei, e por que você quer no Facebook? Não, porque todo mundo tá no Facebook, tem Facebook e tudo mais. Mas nesse segmento específico dele, eu falei assim, tá, deixa eu te perguntar uma coisa, quem é na fábrica que usa essas máquinas? Aí ele falou, é o chão de fábrica, né, o operário e tal. Aí eu falei, tá, e é o operário que compra a máquina? Aí, né, ele que é o líder lá, ele falou, não, geralmente o operário fala com o supervisor, que fala com o pessoal de compras, que vai fazer uma cotação, tá, então quem é que tem que ser atingido por essa comunicação? Aí ele falou, acho que é supervisão, o pessoal de compras. Ou seja, então no caso aí na hora ele falou, aí eu falei, então, você acredita mesmo que no Facebook você vai conseguir criar essa
criar uma linguagem de conversão? Ele falou, não, ele já percebeu. E no final das contas, para resumir a história, no caso dele, por exemplo, a estratégia foi criada para LinkedIn, um blog, e o Facebook foi usado para fortalecer atributos institucionais da marca. Otávio, mas esse exemplo, esse processo de desconstrução, acho que ele é frequente, né? Super! Inclusive, ele traz aqui um risco, até em muitos casos, de você perceber que não faz sentido você estar proporcionando aquele serviço para ele. Sim. Eu acho que a questão da transparência tá aí, né? Só aproveitando o gancho, a gente está conversando com o Tati Maeda, aqui no YouWork, em São Paulo, falando sobre empreendedorismo, falando um pouquinho desse momento de transição de muitas pessoas. E você que tem perguntas, curiosidades e observações, manda pra cá que a Tati vai responder. Só antes de entrar na questão digital, eu ia entrar aqui. Eu tenho que a gente se comunica por telepatia. Sim, estou entre eles aqui. Tem uma questão, eu acho que a gente, ao longo da live a gente vai falando mais sobre isso, mas essa ideia de início, de transição, tem muita questão de mito. E eu queria trazer um assunto que sempre vem à tona quando se fala em empreendedorismo. Então, assim, é aquela velha pergunta: preciso de vocação para empreendedorismo? Eu nasci para empreender? E aí você se depara com várias situações de empreendedorismo, né? Sim. Você olha para o universo das startups, que é fascinante, cheio de energia. Você olha para o empreendedor, né, da economia real ali, né, que tem o seu negócio, e para o empreendedorismo, enfim. Um pouco sobre essa questão de desconstruir a vocação, ou será que eu nasci mesmo para empreender? Nossa, essa pergunta é muito amor e acho que vai ajudar bastante gente, porque, então, todo mundo nasceu para empreender? Quem sou eu para falar que não, mas o que eu acho importante deixar claro é que nem todo mundo tem perfil empreendedor. E tem pessoas que confundem empresário, né, um líder que está dentro, cuidando de uma empresa, né, numa posição de liderança, uma gerência, com capacitações relacionadas ao empreendedorismo. Na verdade, o empreendedor ele tem que ter competências que uma pessoa que tem espírito de liderança tenha. Mas pelo que eu observo, nem todo mundo tem, assim, 100% de certeza de que pode empreender. O que eu acho é que todo mundo pode tentar isso, mas nem todo mundo às vezes dá certo, justamente porque faltam alguns atributos, uns skills, que para empreender são muito importantes. Então, por exemplo, a pessoa tem que ser muito persistente. E nem todo mundo tem muito essa... É o que você falou, tá essa resiliência e tudo mais. Tá disposto ao erro, tá disposto ao fracasso. Tem que estar com uma... Assim, como fala? Tem que ter uma convicção muito forte de que aquilo que você está criando, de fato, resolve uma dor. Porque se for apenas uma coisa que, eu acho legal, isso não foi feito para empreender. Então, o que eu acho é assim, acho que toda pessoa pode ter essa chama de pensar, acho que eu posso empreender, pode tentar, mas nem todos conseguem continuar nessa trilha empreendedora, justamente porque tem gente que tem um perfil mais... que não consegue ter essa postura de liderança, de líder, de proatividade. E um empreendedor tem que ser proativo, porque senão ele não consegue nem delegar, nem colocar os punhos assim, firmes para que o negócio não se desmanche, principalmente nos momentos de crise. Então, meio isso, assim, não existe uma diferença. E eu acho, assim, que tem muita gente que insiste no empreendedorismo, acaba se frustrando, errando, mudando de áreas de negócio e muitas vezes não percebe que às vezes o perfil dela é mais de cuidar, de ser gerente ou ser empresário. É um exercício de autoconhecimento, de autoanálise, muito mais até do que pensar se tem vocação ou não. Super. Sim. Super. E tem, eu acho que uma coisa importante que é quem empreende dentro das empresas, quem quer ter mais a segurança de ter um salário fixo ou condições que estão dentro do controle, tem quem empreenda dentro das empresas, né? Que tem esse perfil de ser proativo, etc. E muitas empresas precisam de pessoas nesse perfil. Intraempreendedor. Aqui no efeito visual. Super. E isso faz gancho, inclusive, com uma tendência forte pra caramba. Nem sei se vocês estão acompanhando isso, mas
As empresas hoje, elas estão mudando um mindset sobre como elas veem o funcionário ou colaborador ou o empregado, né? Eu até escrevi recentemente um texto e na hora que eu ia falar, eu escrevia funcionário, colaborador, empregado, porque, cara, parece que não, mas às vezes a palavra faz a pessoa se sentir mais ou menos. E hoje o perfil de um funcionário da empresa é de mais colaborador mesmo, porque as empresas buscam pessoas que tenham esse mindset mais aberto no sentido de, ok, você está aqui, mas você pode criar coisas que aqui internamente... Por isso que Design Thinking, Hackathon, crowdfunding tá na moda, inclusive nos contextos internos das empresas. Por que isso acontece? Não sei se... Então, o termo que tem a ver com isso, com esse lance, esse movimento, sobre esse movimento mais forte de intraempreendedores, é que é o engagement employed, sabe? Que as próprias marcas querem que os profissionais performem bem, né, naquilo que eles melhor fazem, porque elas sabem que a imagem desse profissional leva o nome da marca para fora e isso fortalece inclusive a marca no mercado, porque cria uma reputação que tem a ver com presença digital. Então, hoje, inclusive, as empresas e as marcas entendem que eles, tipo assim, o colaborador não é um refém da empresa, não é? As empresas estão começando a observar isso, né? Que ter profissionais, funcionários, colaboradores, seja lá o nome que as pessoas deem, que são engajados no sentido de multiplicar o que eles sabem, de buscar iniciativas que possam promover, por exemplo, que dentro da empresa, eu não sei exatamente o que você faz, mas e se toda quarta-feira a gente criar um espaço onde cada dia alguém de um setor vai... Essas iniciativas têm funcionado bem e isso compartilhado nas mídias, através dos próprios colaboradores, faz com que, inclusive, a marca crie essa visibilidade, né, que está mais ligada a esse novo momento, que é de open source, de abertura, né, de não posse, mas de agregar as pessoas. Isso, né? É interessante porque ele mostra dois movimentos, né? O movimento das pessoas, essa inquietude de eu quero ter algo com mais propósito, eu quero pensar em empreender, e o movimento das empresas que precisam ser mais ágeis, dinâmicas e trabalhar o conhecimento de outra forma. Tati, eu acho que tem perguntas já. Tem pergunta. Deixa eu fazer só, antes de entrar no que as pessoas podem fazer efetivamente usando o digital, é só uma provocação, na verdade. A gente está falando aqui de um momento muito efervescente de criatividade, de mudança de estrutura, de mudança de pensamento empreendedor dentro das empresas. Mas eu acho legal a gente falar que a gente está falando de uma bolha, né? Ainda é uma coisa que acontece em poucas empresas. As empresas mais voltadas para o mercado de comunicação e inovação, né? São modelos que, sei lá, gigantes como Google, Facebook, do Vale do Silício tentam trazer para outros lugares do mundo. E bolha regional, inclusive. Regional. Você falar de São Paulo, Rio de Janeiro, BH, e você olhar pro Brasil. Exatamente. Floripa tem um polo ali, o Sul tem um polo bem criativo. Belo Horizonte, Floripa, já estão mais indo nessa... Tá pegando essa tendência de maneira mais forte, mas obviamente não é uma coisa que tá acontecendo igual em todos os locais. E ainda eu percebo isso, tem muita gente que tem essa dificuldade, eu não sei se vai surgir isso nas perguntas, talvez surja, tipo, como que eu faço para propor isso numa empresa, num empresário, vamos dizer assim, que ainda vê a relação com o trabalhador como eu compro o seu tempo. Eu não estou comprando o seu conhecimento e o que você pode entregar, mas eu compro o seu tempo, eu quero que você esteja aqui 8 horas por dia. Essa coisa, né, que ainda é do século passado. Quando a gente fala de empreendedorismo, ainda tem muito isso. Eu vejo que, eu pelo menos acho que as pessoas buscam empreendedorismo para sair um pouco desse sistema. Sim. Né, eu controlo o que você está fazendo. Mas que também é fruto de uma questão. A gente estava falando antes sobre questão de geração. Isso. E de essa própria geração que está no comando sente também esse lado da transição. Existe um gap muito grande entre as pessoas que são antes dos nativos digitais e os nativos digitais. Porque eu estava contando como exemplo, né? Então, meu pai, com 68 anos, trabalha numa mesma empresa há 37 anos, que é a minha idade. Quando eu fui contar pra ele que eu tinha tomado a decisão de pedir demissão pra
trabalhar só, porque eu tinha convicções que me faziam entender que faria sentido isso. Nossa, eu tive que provar muito. Eu levei 1 ano pra que ele deixasse de me ligar todos os dias e falar: meu, você tá precisando de dinheiro? Não sei o quê, tá tudo bem, porque eu tenho um filho de 10. Então, na cabeça dele, o fato... Então, é muito difícil, de verdade. Então, veja, em São Paulo mesmo, meu pai mora aqui, né? Mas na própria relação da família, né? Existe... Às vezes a gente pensa muito no mercado também, mas tem resistências de todos os lados. Eu vou contar, eu não, talvez não responda pra todo mundo essa dúvida, mas meio que comigo o que eu senti. Como foi que eu fiz pra explicar que fazia sentido essa jornada que eu tava buscando, né? E que eu tentei sim na empresa. Então assim, na empresa o que aconteceu? Eu tentava mostrar, né, através dos... Eu ia em eventos, por exemplo, e tentava trazer e dividir com as pessoas no ambiente de trabalho quais eram as coisas que eu tinha aprendido. De que forma? Tinha rede interna, então eu compartilhava às vezes um pequeno resumo da atividade e almoçava com a turma lá e comentava. Eu não consigo ver forma de que pessoas mudem um mindset sem que elas tenham repertório. Então eu acho que é difícil uma empresa, né, ou a gestão, os líderes de uma empresa que talvez tenham um mindset voltado mais porque era antes, né, aquele mercado fechado, de funcionário CLT, que fica engessado e só faz operacionalmente o execução, comando, né? ele mudar o mindset sem que ele tenha repertório, que seria isso. Aí, no meu caso, então, eu não fui bem sucedida, porque não rolou. Eu fiquei uns 6 meses, eu pus um prazo pra tentar começar que isso brotasse ali, né? Realmente, acho que faz sentido a gente colaborar. E na empresa que eu tava, por exemplo, é engraçado, porque é uma empresa digital. Olha que irônico, era uma empresa que trabalha com o universo digital e que era totalmente fechada. Tá, então, não rolou. Isso é importante descolar esse exemplo, porque não é uma questão de indústria, de segmento. Tá? Ela era uma empresa digital, inclusive uma grande empresa digital muito, que você pressupõe que vai ter uma abertura nesse uma mentalidade sentido. diferente. Deixa eu só aproveitar pra gente entrar nas perguntas. Isso. O Guilherme Oliveira está perguntando: Tati, o que exatamente é uma presença digital? E essa pergunta é muito boa. Eu ia perguntar essa. Meu Deus. Mas tudo bem. O Guilherme passou na sua frente. Mas então, Guilherme, todo mundo. Existe uma diferença muito grande entre estar e ser algo, né? Então, normalmente, nas palestras você fala: pessoal, o que é presença digital para vocês? 100% das vezes. É Facebook. É Twitter, é blog. E aí, como eu já sei, é que aqui eu não consigo saber o que o pessoal tá falando, mas se você pergunta, geralmente as pessoas falam das plataformas de mídia. Você fala o que é presença digital, as pessoas falam. Aí é muito legal porque a pessoa fala Facebook, aí eu coisa slide assim, aqui não tem, gente, mas não é Facebook. Aí a pessoa fala blog, não é blog, não é. Todo mundo fica com uma cara assim. Por que não é? Porque ter um Facebook, ter um Twitter, ter um canal no YouTube não é ter presença. Porque presença é você usar a plataforma e criar interação e relacionamento com as pessoas e com as marcas que interagem com você, né? Por que relacionamento é isso? Horas. Digamos que nós estamos aqui, nós 3, juntos. Aí a gente fica mudo. Tá vendo alguma forma de... Não tem Sim. Isso não forma relacionamento. Nós estamos presentes, mas então, não presentes. Estamos aqui, estar. Agora, ser presente, a presença se cria nesse instante onde a gente tem uma live com as pessoas que estão conectadas ali. A gente interage aqui. Isso. Mas é muito maravilhoso. real. Aí, olha só, normalmente as pessoas demoram pra ter essa percepção sobre a diferença de ter e estar, e aí ela fala assim: paguei por uma agência. Às vezes acontece isso, pequeno empreendedor, microempreendedor, até grandes marcas que falam: paguei um budget altinho, investi um dinheiro super grande pra... E aí não converte, não acontece nada. Tá, ok, posts maravilhosos em vários lugares, mas será que a pessoa que tem que ser sensibilizada pelo que você quer está nesse canal? Que é o exemplo que você deu do cliente da empresa. Da empresa de maquinário Exatamente. industrial. Você precisa estar aqui no Facebook. Será que é isso? Então, presença é falar com as pessoas, né? É se relacionar.
o que eu vejo acontecer muito, né? Porque eu faço muita consultoria de criação de presença digital para marcas. Como que é essa consultoria? As pessoas acham que eu vou chegar lá e vou criar o Facebook. Não é isso. A primeira etapa eu faço um diagnóstico da presença da marca nesse ambiente. Aí eu estudo os concorrentes diretos e indiretos. Aí o que eu percebo claramente? É lindo as publicações. Só que a pessoa pergunta uma coisa e ninguém responde. Simplesmente ninguém responde. Ou então muitas marcas fazem assim, criam abas no Facebook principalmente, que eles dedicam para o saque, por exemplo. Aí eu já atendi uma marca, não vou citar nomes, mas que ela falou assim, caramba, né, poxa, eu tenho uma aba lá, aí a pessoa vai no primeiro post lá que a agência fez, lindo, maravilhoso, e fala, meu não sei o que não chegou. E aí a outra pessoa que também não recebeu, por que isso acontece? Aí você abre a aba lá, então, ninguém respondeu. Você não cria a presença, não é só você criar a aba, é você e uma das partes mais ricas dessa presença, o diálogo não tá rolando. Não tem diálogo, não tem. É a mesma coisa que é bem real. E aí, lembra quando a pessoa falava assim, online, offline? Falavam isso, porque eu vou fazer ação online e offline. Ainda fala. Mas na verdade, online e offline, de verdade, não existe mais. Porque a interação, hoje as pessoas empoderadas, elas. Se eu estiver aqui falando e alguém não gostar ali, vai começar a dar um monte daquele like ruim ali. E eu não controlo isso, né? Então, é muito... o relacionamento é isso, é você, através da percepção. Você só tem percepção quando você conversa, quando você vê o que as pessoas estão falando. Então, o relacionamento é isso. Deixa eu reverter essa pergunta. Tá. Você explicou o conceito de experiência digital, foi um pouquinho pro lado das marcas, trazendo pra pessoa física, que foi o exemplo que você deu, e muda muito a dinâmica, né? O que a gente estava falando, você está numa empresa, você é fulano da empresa X, de repente você sai daquela empresa, e aí você se vê sozinho no mundo, e aí tem a sua presença digital é muito importante, o que você construiu, né? Aí, sobre a minha história especificamente, então... Quando eu estava em agência, as pessoas falam, Tati do lugar tal. E isso acontece com qualquer profissional, seja você de que área você for. Se você está no mercado corporativo, as pessoas te procuram, se você trabalha numa empresa X ou Y, de qualquer segmento. O Isaac de tal lugar, a Tati de tal lugar, o Luiz de tal lugar. Aí, quando eu tomei a decisão de sair, por que a presença digital era importante? Porque eu não era mais a Tati de lugar nenhum, eu era só a Tati Maeda e eu era consultora de marketing digital no meio de um universo de várias pessoas, universo digital. É legal porque isso vai fazer gancho com uma coisa que muita gente me pergunta, que é assim, nossa, como é que você conseguiu, como é que as marcas tal te contratam, como é que você cresceu? Porque então, eu cultivei de fato um relacionamento muito forte. Então, como que eu comecei a criar essa presença? Como que você faz para criar isso? Eu sou publicitária, jornalista, especialista em mídias sociais, ok, tenho essa formação. Mas o que importa para as pessoas não é isso, o que eu, como publicitária e jornalista, posso entregar para você. No meu caso, era conteúdo. Aí, o que eu fazia? Eu sempre compartilhei muito sobre onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que está vindo de novo, o que é tendência. Aí, só para não falar só de mim, mas, por exemplo, digamos que você faça bolos, tá? Vou falar uma coisa bem... A pessoa faz doce, bolo. Mas não sei o que eu vou contar. Normalmente, as pessoas publicam só foto do bolo. Pessoal, vocês têm um monte de coisa legal pra contar. Porque quem vai fazer o bolo, provavelmente, aí é sobre você pensar na dor de quem é o consumidor do seu produto. Mas qual marca que eu tenho que usar? Ou onde será que eu acho mais em conta? Então você pode fazer, por exemplo, conteúdos que mostram como que eu faço pra escolher os melhores produtos. E como que eu chego nessas conclusões? Cara, matador, sério. Eu tive esse insight agora, mas tenho certeza que isso cria muita conexão com quem... Por quê? Porque isso resolve uma dor assim, eu vou investir nisso, eu quero ler isso, porque aí eu vou economizar mais. Você tá resolvendo uma dor da pessoa, né? A pessoa tá vendendo o produto, ela precisa comprar. Se ela conseguir comprar com qualidade, com menos preço, faz sentido pra ela. Então, sabe, isso é você pensar num conteúdo feito pra criar essa presença. E as pessoas vão... Você pensou em bolo agora? Pensei rápido. Uma informação importante.
Bolo de cenoura é o termo mais buscado no Google. Então, aí tá vendo? Isso é verídico. Brasil? Isso é dados de Brasil? Gente, Brasil, até bolo nem de foi cenoura. combinado, mas O é isso. tradicional bolo de cenoura. Na verdade, vocês combinaram sim, ó. Não foi nada combinado. Mas é isso. Então, o que eu tive que fazer no meu caso? Eu tô sempre em eventos que mostram tendências do que tá vindo. Pra quem trabalha presença digital é importante, porque a pessoa, por exemplo, que ela... Agora, eu vou até contar um exemplo real. Eu tava num evento agora, aqui pertinho, e era sobre o mercado de casamentos, essas coisas. O que as pessoas queriam ouvir lá? Elas queriam saber de mim lá e de um outro profissional que tava lá, o que tem de mais inovador para usar nesse segmento de casamento. Porque todo mundo vende tudo igual. Então, é interessante para eles o que eu posso levar. Eu falei sobre realidade aumentada, falei sobre você criar um aplicativo que facilita para noiva, enfim. Esse tipo, eu fui trazendo para o mercado vários assuntos que aderem com a necessidade de diversos profissionais. Aí, eu tinha uma meta, né? Eu atendia muitas marcas. Legal. Mas eu falava, e os profissionais liberais, que é advogado, dentista, enfim, tem milhares de... Como eu faço para atrair a atenção dessas pessoas? Sabe o que eu comecei a fazer? Aí eu peguei e falei, gente, eu vou fazer umas lives no meu Facebook mesmo. Porque eu tenho vários amigos que trabalham com milhares de coisas. E deu muito certo. Porque aí eu contava um pouco sobre, falei, eu tô aqui fazendo uma live, você sabia que live hoje, organicamente no Facebook, é o que mais entrega? Então, aí você Uma metalinguagem. Você cria relacionamento que é entregando coisas que de fato qualquer pessoa pode aplicar e funciona. É verdade. Tira uma dúvida. Quando a gente fala de presença digital, pessoa física, e aí a gente tá claro a questão da importância do conteúdo, a importância da relevância e o equilíbrio entre o ego, a imagem, né, a autenticidade. A gente tá falando da era dos youtubers, dos influenciadores. Como todo mundo é equilibrar influenciador isso, hoje. né? Como você saber, assim, isso varia de cada pessoa, né? Então como saber equilibrar? Então, para criar uma presença que conecte com as pessoas, tem alguns atributos que pra mim são essenciais. Então, por exemplo, você falou uma coisa importante, ego, né? Quando você pensa em ego, se você tem um ego muito exacerbado, você chega lá nas plataformas de mídia, seja qual for, no Twitter, e qualquer coisa você se intromete, você comenta. Porque o seu ego tá gritando na frente da percepção de, será que vale o tempo que eu vou gastar nessa briga? E será que essa pessoa que tá falando sobre isso, que eu discordo, ela... Então, você tem que ser uma pessoa, por exemplo, que sabe se posicionar, escolher aonde você... onde você tá... Os assuntos e a forma. É estratégico, não pode ser, tem que ser absolutamente emocional, né? E também, eu vou falar um negócio que não funciona. Você quer ter uma presença forte, não seja em cima do muro. Porque isso, sério, você é igual a qualquer um, tá? Aí tem gente que fala assim, mas se eu defender X ou defender Y, aí eu não tô conversando. Tá, só que se você fica em cima do muro, você é igual a qualquer um. Então assim, tem que se posicionar no sentido de... Você tem que... Eu atendi no segmento político, por exemplo. Eu fiz um planner estratégico e eu falei assim, você pode ficar imparcial e não se colocar sobre uma coisa gravíssima que está acontecendo na cidade, mas eu te garanto que se você se posicionar, você vai atrair públicos que vão fidelizar mais rápido. Então quando você se posiciona, a gente fala, eu vou perder. Tá, perder. A percepção de perda, pra mim, eu acho assim, você tem que atrair aquelas pessoas que se conectam com o que você quer ofertar. Então, se posicionar importa, você tem que escolher as brigas que você entra, as discussões que você participa. Outra coisa importante, tem que estar de olho em tudo que tá em volta do seu universo. Então, aí fala, não, vou olhar só o meu Facebook, vou olhar só o meu Twitter, só o meu canal do YouTube. Não dá, porque a vulnerabilidade com que os assuntos vão fluindo é muito alta. Então você tem que ter o cuidado, por exemplo, quando você quer manter uma presença forte, de dar um Google lá, ver como é que digita o seu nome lá inteiro, dar uma olhada. Você tem que fazer um monitoramento, acompanhar o que estão falando,
Porque esses são os cuidados que eu tomo, assim, eu tô sempre observando os lugares e o que estão falando, dependendo dos temas que estão falando, eu procuro ficar monitorando também. É super simples, no próprio Twitter, por exemplo, eu digito a hashtag de um tema específico e dou uma observada. E posicionamento, assim, posicionamento no sentido de você gosta de X ou de Y? Não é Z, é X ou Y. Eu acho que Não dá pra ter tudo. muito do resumo disso é coerência, né? Tem que ser Você coerente se com a sua posicionando, verdade. não tem, porque no fim o cara vai pegar o seu Twitter, o que você fez lá atrás 3 anos atrás. e trazer Tem de... até um caso de um jogador de futebol que ele acho que ia jogar no São Paulo, se eu não me engano, e aí anunciaram isso, aí o galerinha que gosta de futebol foi no Twitter dele e começou a voltar e tinha tweets de 3 anos antes desse jogador falando coisas meio ruins assim, ou sexistas, etc. Sobre os jogadores do time que ele ia jogar agora. O contrato foi encerrado antes mesmo, né, dele começar a vestir a camisa e jogar. Isso acontece direto, né? Com um garoto de propaganda, com um atleta. Com todo mundo. Agora falando especificamente de plataforma, você falou que vai, por exemplo, dependendo do tipo de profissional, do tipo da empresa, determinada plataforma pode não ser... Ou não. O público tá ali ou não. O empreendedor, como você fala. Eu empreendedora. Eu empreendedora. Como usar, por exemplo, o LinkedIn, que é uma plataforma voltada para mostrar o seu trabalho, mostrar o que você sabe, mas que sofre também com a sobrecarga de informação, né? Porque muita gente falando do que faz, etc. Essa questão do ego. Como trabalhar, por exemplo, com o LinkedIn? Bom, LinkedIn é uma plataforma voltada mais para o mercado de nossos profissionais e, pelo amor de Deus, né? Desculpa, vou falar, mas assim, gente, o LinkedIn não é só sobre procurar emprego. É muito sobre você mostrar o que você faz com o que você sabe, né? Então, muita gente me procura falando, mas nossa, não funciona. Então, por quê? Se você simplesmente chegar lá e entender ele como um currículo estático, não vai funcionar mesmo, tá? Como usar o LinkedIn a favor? Você quer começar a fomentar uma rede de contatos que entenda o que você faz? O LinkedIn permite hoje que você faça status rápido, que são aquelas mensagens mais curtinhas, status rápido com imagem, que é uma foto. Algumas pessoas já estão recebendo uma novidade aí, que é fazer vídeos, acho que de 1 minuto e pouquinho. Sim. Né? Isso é bem recente, tem bem poucos recente meses, e ainda não está aberto para todo mundo. Mas o que é aberto para todo mundo? Status rápido, curto, status rápido com foto e o LinkedIn, há cerca de 3 ou 4 anos atrás, não, 3 anos atrás eu acho, adquiriu uma plataforma que se chama Pulse, que cria uma espécie de blog pessoal para cada perfil de usuário que tem lá. No Pulse você pode escrever um artigo inserindo links e fotos, e imagens e tudo mais. Então, como que é legal você usar o LinkedIn? Você tem que olhar a sua formação, ou qual é a expertise, qual skills profissionais você tem, e pensar assim, tem algumas perguntas que funcionam muito para você entender o que você publica no LinkedIn. Então, olhando para o seu negócio, como você acha que ele vai estar performando daqui 5, 10 e 15 anos? Tenta responder essa pergunta. A pessoa, com certeza, ela deve, se você está na área, você normalmente tem uma ideia e escreve sobre isso. As pessoas gostam de saber sobre tendências, isso performa bem lá. Outra coisa legal, se você é uma pessoa que trabalha num tipo de empresa, ou se dentro da sua função você viaja muito, ou você está em locais diferentes, é legal fazer bastidores, então tira foto, publica, isso performa bem. Outras coisas que performam bem como você começou nessa profissão. Então, contar um pouco sobre como você entrou nessa profissão, performa bem. Até um pouquinho de história, as pessoas podem até ajudar. Cases, as pessoas gostam. outros, os seus né? cases, então, algum case legal que você resolveu, alguma situação legal dentro do ambiente corporativo que você resolveu e você conta. No LinkedIn, o que cria conexão com profissionais tem muito a ver com a jornada do profissional dentro do trabalho dele. E aí você pode fazer isso, então, escrevendo ou
status rápido. De novo, enfim. Remetendo a aquilo que você falou aqui, muito focado em conteúdo, né? Assim, a pessoa precisa ter o que dizer e ter o que dizer com relevância. O LinkedIn só funciona, tá? O LinkedIn especificamente, de verdade, só funciona, não é com dinheiro. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu vou pagar um ads. O LinkedIn não funciona assim, só funciona se você produz conteúdo e se você interage com outras conexões. Então, não é só sobre você postar loucamente várias coisas, mas o Isaac publicou um texto lá e aí eu gosto do texto e interajo. Quando você interage dentro do LinkedIn, o algoritmo dele faz com que todas as suas conexões saibam que eu fiz um comentário. Então é assim que, aí de repente, o que acontece? Eu comentei no post do Isaac e eu não sou conexão com o Luiz, mas como o Luiz é conexão com o Isaac, ele vai receber no feed dele uma notificação de que Tati comentou publicação do Isaac. Às vezes ele vai ler e vai falar, nossa, essa Tati até que legal, a opinião dela. Aí a pessoa vai e te segue. É assim que começa a se criar os vínculos de conexão no LinkedIn. Então, a interação importa muito, porque você só alcança pessoas novas quando você está se correspondendo com pessoas fora da sua... Tipo, não é sobre o que você está publicando. O que você publica vai para quem é conectado. É legal, com Tati, você. isso é legal porque isso vai extrapolando um pouquinho o conceito de bolha que a gente discute muito no Facebook. Então, você tá te colocando em contato com pessoas novas. Deixa eu só pra gente terminar o tema do LinkedIn. Tem inclusive uma matéria que a gente vai colocar aqui embaixo, que recentemente o Bob Esponja tentou. Muito bom. O Bob Esponja tentou ter um perfil e outros personagens da Viacom. Mas não durou pouco, o LinkedIn derrubou o perfil porque tem todo um compliance ali de ações de marketing. Mas é uma história interessante e a gente até discute um pouquinho dessa vocação da plataforma. Sim, então assim, LinkedIn basicamente tem que ter relacionamento no sentido de conversar com outras conexões, seja através dos posts, comentando, compartilhando, etc. A gente está quase terminando, tem só um ponto sobre... Vamos lembrar as pessoas que chegaram agora. Lembra e eu já entro pra essa questão. Pra você que chegou agora, estamos conversando com Tati Maeda, que é consultora e Digital Motion. Até talvez seja legal, né, contar, porque eu, consultora de marketing digital, aí tinha 500 consultores. Falei, cara, como é que eu vou convencer alguém que eu sou melhor consultor que tal pessoa? Obviamente com atributos, skills que eu apresento no meu repertório, mas eu queria ter eu não sei o nome pra tudo que eu faço. Aí Digital Motion era porque eu percebi que eu fazia milhares de coisas. Aí falei, cara, eu vivo em movimento, então hoje minha assinatura vem com o meu nome e Digital Motion, que é sobre esse movimento, né? Isso, então. Isso é um baita desafio, inclusive falando de LinkedIn, né? O que eu faço, o que eu sou, como definir, né? Tati, eu ia perguntar sobre essa ansiedade, às vezes, de usar novas plataformas que vão surgindo, né? Então, olhando para o mundo digital, a gente já falou muito... O ano passado tinha uma euforia sobre o Snapchat, por exemplo. Aí você tem um musical ali que vem pintando. Como equilibrar isso e decidir... tem muito o que você já falou sobre o que é funcional para você, o que é de fato importante, mas como lidar com essa ansiedade? Se você recebe muita demanda, essa ansiedade vindo dos clientes, né? Do tipo, eu tenho que embarcar nessa plataforma agora ou não? Sim. Na verdade, então, digital é assim, né? Todo dia nasce uma coisa nova e tudo mais. Às vezes, é até engraçado, eu faço consultoria para profissional liberal, aí quando eu termino eu falo, tem alguma dúvida? E às vezes é por Skype. Aí outro dia a pessoa falou assim, nossa, eu adorei muito, sabe? Mas sabe o que eu queria saber? Aí eu achei que era uma dúvida pontual de ferramenta. Ela falou assim, como é que eu faço assim pra ser igual você, que toda hora posta em todos os lugares, que tá sempre... Aí ela era engenheira, a pessoa que tava fazendo a mentoria comigo. Aí eu falei, então... E aí isso responde muita coisa. Falei, qual que é a sua profissão? Ela falou, sou engenheira. Qual é o objetivo pelo qual você está fazendo a consultoria? No caso dela, ela queria passar a mostrar para os engenheiros lá que treinamentos na área é importante. Então ela queria poder usar as mídias a favor disso. Aí ela se capacitou comigo para usar as plataformas. Falei, então, você tem um foco específico nisso. O meu caso, por que eu estou em todas as plataformas? Por que eu falo com todo mundo, todo o tempo, toda hora? A minha profissão é prestar consultoria nesse segmento. Então, eu sou a pessoa, na minha profissão, eu tenho que estar ligada em tudo que está nascendo todo dia e tudo mais. Então, sim, as pessoas vêm com um anseio muito grande sobre, e agora, antes o Snapchat, aí agora o Stories, o Instagram agora virou Snapchat.
teve muito isso nessa época. Eu falava pros meus clientes, né, pras pessoas, calma, não vamos migrar subitamente, porque a gente ainda não sabe muito. Começo de plataforma, você tem que experimentar muita coisa. Então, o que eu acho importante? Não matem plataformas. Assim, tem muito isso. Twitter... Gente, o Twitter, por exemplo, ele mudou o posicionamento dele sobre... Ele não quer concorrer com o Instagram. Essa é a questão. Então não é que ele tá morrendo... Esse exemplo serve pro Snapchat, porque estão enterrando. Aqui no Brasil, especialmente, enterraram o Snapchat. Nossa, totalmente. Eu, assim, pela experiência que eu tenho, eu não assassino nenhuma plataforma. Até porque... E aí tem case de marca que prova isso, tá? Eu não vou citar, mas enfim, tem uma grande marca. Sim, pode citar marca. Então, Magazine Luiza, por exemplo, o maior público deles em mídias sociais é no Google Plus, cara. Nossa! No Google Plus. Sabe? Isso é legal. Então, assim... Isso é importante que a gente tá, o que a Tati não tá pode falando. matar. Não matar uma rede social. Porque assim, vamos pegar o caso de Snapchat. O que a gente cobriu o ano passado de euforia do Snapchat e tal, vai chegar, vai crescer, e hoje muita gente falando, o Snapchat acabou. Mas essa reflexão acho que vale a pena. Calma, dá um distanciamento. Sim. Olha se de fato o Snapchat acabou pro público dele, pra galera mais nova, pros adolescentes. Eu acho uma reflexão às vezes legal. O que acontece é que a plataforma... E eu não sei se esse raciocínio faz sentido pra todo mundo, mas veja, imagina, você tem uma plataforma digital, nós, vamos supor. Aí vem um bando de gente, o mercado todo fala, a plataforma deles vai morrer. Cara, por que raios as pessoas que estão investindo tempo e dinheiro numa coisa vai manter aquilo vivo se aquilo não tem nenhum retorno? Sim. Se você pensar como cabeça de negócio, você vai falar, realmente. Então, assim, às vezes não está servindo mais para muita gente. Mas o próprio Snapchat, por exemplo, aí respondendo a sua pergunta, a gente, é aquilo de novo, a gente fala do Brasil. Normalmente a gente pensa assim, morreu no Brasil. E ok, pode ser que local aqui, o Snapchat hoje não seja a melhor plataforma para performar em vários segmentos, mas eles mudaram também a estratégia dele. Eles até falam que o Snapchat em si não é o mote do negócio deles, né? Então, veja bem, às vezes, né, a gente tem uma leitura meio deturpada pela nossa percepção só. E isso pode, às vezes, ser uma coisa ruim. E que foi o exemplo que você deu de Twitter, o mesmo que se falava do Twitter. O Twitter hoje, só pra fechar, e que eu acho que vale até para as pessoas pensarem, ele não compete, então, nem com stories, nem com... O Twitter hoje é o quê? Ele é usado para segunda tela. Né? Ele tá buscando fazer um caminho que é como que a TV, que é um veículo que as pessoas você não consegue ficar lá assistindo a TV e falando com o apresentador, mas através do Twitter você consegue criar uma dinâmica de correspondência rápida. Então, assim, Twitter é isso, segunda tela, é uma das ferramentas. Inclusive, tem um programa de TV que anuncia o vencedor primeiro pra mídia. É isso, então. E que vai fazendo os seus ajustes. Tem essa mutação agora com os 280 caracteres, o conteúdo ao vivo, tem essa mutação. Acho que tem uma pergunta, Saulo? Eu quero dar um exemplo. Deixa só o Saulo fazer essa pergunta, aí a gente já... Acho que fazer uma live de 1000 horas. 1000 horas. Tem uma pergunta do Guilherme, ele está perguntando o que determina se alguém, uma pessoa ou uma marca é uma influenciadora nas redes. Essa pergunta é boa. É excelente, porque, olha, o que tem de perfil, e aí todo mundo acho que vai estar de prova vai concordar, que quando você vai ver o que a pessoa faz, ela fala que ela é influencer. Ela é digital influencer. Tem assim, olha, é engraçado. Se você pegar a raiz da influência, ela acontece quando? Quando alguém ou alguma coisa performa bem para mais comunidade. pessoas. Então, a influência, na verdade, não é uma coisa que eu determino. Não é a gente que determina, né? Não é a marca que determina se ela é influente ou não. É a quantidade, né, e a abrangência com que ela está sendo falada. É sobre o que estão falando de nós, tá? Às vezes as pessoas se acham influentes ou a marca se coloca como um agente influente, mas na verdade não está acontecendo. Já existe ciência, inclusive, para isso. Os índices de influência, de rejeição. Saiu uma pesquisa recentemente que popularidade é diferente de influência. Porque alguém que influencia, ela participa, inclusive, muitas vezes, da tomada de decisão da pessoa sobre alguma coisa que ela pensa, sobre alguma coisa que ela consome, ou que ela está propícia a começar a consumir.
E popularidade é outra coisa, né? Já tem os estudos. Então, a pergunta do Guilherme era sobre a diferença. A diferença. Então, a diferença é basicamente essa, né? Primeiro, lembrar que quem sabe sobre a influência é sempre quem está procurando você. Não é você que se auto-intitula influente, né? E influência tem muito a ver com o poder, ou com a dinâmica com que você compartilha uma mensagem que se conecta com muitas pessoas. Porque quanto mais você conecta com as pessoas, mais elas vão repercutir sobre isso e aí isso acaba crescendo, né? Eu acredito que esse seja o movimento, né? Então, até tem a Nayara Ruiz do Bradesco, que cuida de mídias sociais lá, ela fala, né? O pessoal fala de influencer, na verdade existem muitos criadores hoje. Hoje é diferente, antigamente era assim, a marca, ela vai falar sobre o que ela acha, ela vai fazer a propaganda do que ela acredita. Hoje, a marca faz isso, ok, continua fazendo, mas se um ser vivo for lá na página da marca e falar assim, ela é baita influente, a marca, assim, influente no sentido de ter super conhecida, popular. Se alguém falar, mas eu achei que tá muito... Se ela achar... Então, o achismo, né, ele determina hoje, inclusive, como que a marca vai ou não manter uma publicidade no ar. Então, a influência... Sim, casos de... Veja, e às vezes é faca de dois gumes, porque quanto mais influente, mais acessível pro universo você tá. Então, mais inerente a você fica o que as pessoas falam. Mais então, exposto também, né? Mais exposto. Aí volta para aquilo que a gente falou no começo. É imprescindível que você saiba se posicionar. Porque senão, quando acontece isso, como é que você responde? Alguém que você vai ter influente, aí as pessoas estão questionando uma coisa que você publicou porque você acredita, mas que você tá vendo que não se conecta com muitas pessoas. Isso pode derrubar. E é nessa hora que coerência e tudo isso vem à tona. Então, realmente a presença digital importa, assim, acho que talvez para fechar isso tudo porque isso impacta na maneira como você performa no mercado, como isso vai te ajudar, se você for um empreendedor, a se colocar no mercado e mostrar que você, apesar de ser publicitário, como eu, jornalista, como eu, ou seja lá o que você for, ou faz o bolo, por exemplo, quantas pessoas fazem bolo, mas por que você vai comprar o meu? E às vezes é um nicho específico que vai consumir o seu produto, porque é vegano, sei lá, porque é... Então, é isso, sim. Tem que estar muito alinhado com esses atributos, né? Antes de pensar em influente, tem que pensar em ser coerente, ter uma verdade naquilo que você comunica, né? E pensar plataformas de mídia como um veículo para aquilo que você quer apresentar. Não é sobre estar em todas, mas sobre tentar descobrir em quais você tem que se conectar com as pessoas. E muito importante, influência não se compra ainda que tenha gente vendendo. Gente. O exemplo que eu ia dar era isso, de, por exemplo, o nosso exemplo aqui, meio mensagem. Por que a gente está aqui no Facebook Live? Porque a gente testou e descobriu que o público que estava aqui estava interessado num conteúdo mais próximo, que tivesse mais essa abertura. Ou por que a gente saiu do Snapchat? E a gente tava lá, porque as pessoas pararam de ver. Faz sentido é legal, gastar energia com isso? Sim, é sobre você estar sempre... É movimento, digital é movimento. Então, às vezes eu faço consultoria, aí acaba. Quando passa 6 meses, normalmente eu ligo, pergunto como é que tá, por quê? Muda muita coisa. Até falando sobre Snapchat, rapidinho, eu trabalhei nos Jogos Olímpicos ano passado com a Rede Globo, né? Trabalhando lá como editora web e tudo mais. Quando eu cheguei lá, veja que coisa louca. Ano passado, a Rede Globo ainda não tinha Snapchat. Eles não tinham. E na época, ainda não tinha stories do Instagram. Na época dos Jogos Olímpicos. Então, eu falei, nossa, como que não vai ter? E aí a tocha ia passar na frente da emissora lá, como que não vai ter, né? Aí entrou no planejamento lá e o lançamento foi feito ali, o start. Então, momento, né? Momento. E você tem que... E como é momento, é micro momentos, não dá pra você adotar uma gama de plataformas e deixar aquilo estático. A presença, ela conta com isso também, o movimento, né? Então você tem que olhar o que tá vindo de novo. Então, eu não falei, mas mensurar, né? Sempre você tem que estar vendo o que tá funcionando, mais legal e tudo mais. É isso. Acho que resume. Esse exemplo que a Tati falou de Snapchat e Globo, a gente tem matérias falando sobre isso e contando até um pouquinho de
como foram os bastidores dessas então, ações. Tem um caso recente, inclusive, acho que foi essa semana, do SBT, como o SBT tá usando YouTube e uma estratégia de ter 300 mil canais pra reverberar, né? Tipo, ele é uma TV tradicional e aí como eu tô nessas outras plataformas. Isso é muito um movimento que vai vir daqui pra frente. Eu não sei se o pessoal, os leitores do Meio Mensagem, galera que assiste assim de modo geral, tá acompanhando, mas será que não vai existir mais TV e tudo mais? Então, as TVs já estão... Então, as TV e aí SBT, a própria Globo, criando aplicações, porque elas estão olhando justamente para a jornada do consumidor sobre produtos, né? Que os produtos de TV, eles já estão sendo fornecidos em interface digital. Por quê? Então, é sobre você olhar a jornada de consumo. Então, até TV, que teoricamente fala é mídia off, né? Sim. Já está adotando essa postura de criar essa conversa, né, entre os dois meios. Essa jornada da marca, né? Mas já entende que se ela não começar a inserir esses elementos... E cada uma com a sua vocação, que é voltando ao exemplo que você deu do Twitter, que aí você tem Masterchef e Twitter, o SBT com o YouTube e vários outros exemplos. Tati, a nossa presença digital poderia se estender aqui, mas infelizmente a gente muito obrigado. Amei. Me chamem mais. Isso. Valeu. Obrigado você que ficou até agora, assistiu, acompanhou esse papo. Depois essa conversa vai estar disponível nas nossas redes sociais, aqui no Facebook. Na nossa presença digital. E aí assim, podem perguntar aí nos comentários que depois você vai responder. Respondo. Ela continua, acho que ela continua onipresente aí. A presença ela vai continuar interagindo com vocês, quem tiver dúvidas. Mandem dúvidas. Acompanhe a gente nas redes sociais, é tudo Meio Mensagem. Stories, enfim, a gente tá em Twitter, Stories, LinkedIn, Facebook. E faz todo sentido, né? Porque meio e mensagem, cara. Mensagem tem exatamente. Que espalhar. Meio e mensagem. E a gente volta na semana que vem com mais uma live. Gente, obrigado. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana. Obrigada, pessoal.